Gráfico na tela, então vou falar de price action aqui do S&P 500. Assustador. Assustador. Por quê? Por que é assustador, Agostinho? Ele está tentando fazer um pivô de alta acima da média 8 semanal. Por conta do contexto. Qual é o contexto aqui? Ele está rejeitando e formando um topo mais baixo do que o topo anterior e agora ainda com bull trap de curto prazo. Então, isso daqui geralmente é um movimento de continuação de baixa no longo prazo, tá, pessoal? Então, a probabilidade maior, olhando só o gráfico, claro, eu estou olhando ele sem ver ele atualizado, né? Ele vem no curtíssimo prazo fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, ele abriu, trocou o mês, né, dezembro para janeiro, invertendo. E basicamente, provavelmente ele vai fechar o mês de janeiro indefinido, tá? Por conta justamente do resultado do balanço dessas maiores empresas, que é a Apple e a Amazon também, beleza? Então elas podem impactar os mercados voláteis significativamente, tá? O mercado do S&P 500, ele está praticamente tentando fazer um pivô de alta de longo prazo aqui no mercado tradicional, porém, tá? O que isso se sucede aqui, o que se sucedeu hoje, tá? E que provavelmente vai continuar amanhã. Uma barra de rejeição da tendência de alta. Então, quando ele tentou romper, hoje ele está fazendo uma barra de rejeição. Eu ensino no Crypto Blinders, né, o que é uma barra de rejeição. Para mim, isso aqui é uma barra de rejeição que engoliu esta barra aqui. E provavelmente a gente tende a ver o cenário ainda lateral um pouquinho. Amanhã, talvez na quinta-feira. Quinta-feira vai ter vencimento de futuros, né? Então, acho que amanhã a gente vai poder ver, entre amanhã e sexta-feira, uma busca de liquidez dos apostadores de alta que estão tentando entrar nesse pivô de alta aqui, nesse contexto horroroso, tá? De forma alguma eu farei alguma aposta para apostar em rompimento dessa resistência, porque é uma barra de reversão, é uma barra de rejeição de uma alta. Eu ficaria de fora, porque a princípio o RSI quer afundar aqui e perder essa linha dourada, que é a média diária. Então eu acredito que a gente pode ter, ao longo do período entre final de janeiro agora e início de fevereiro, a gente pode ter um derretimento inesperado dos mercados. Inesperado para a galera que é muito otimista, né? Mas se a gente perder esse fundo anterior aqui, já era. Se a gente perder os 3.800 pontos, que é o suporte do S&P 500, a gente vai derreter violentamente, tá? E não seria uma derretida fraca, não. Seria uma derretida porradeira mesmo. E ela poderia vir com anúncio de recessão mesmo, tá? Então, para mim é uma barra de rejeição. Eu não entraria apostando em alta agora, apesar que ele está tentando fazer topos e fundos ascendentes no gráfico diário. Eu ainda acho muito perigoso. Ainda vai sair mais dados e informações agora de tarde, no fechamento do pregão à tarde. Mas eu tomaria muito cuidado justamente porque eu comentei com o pessoal que eu não gosto de tomar posição dentro de uma região de smart money que foi rejeitada. Então, se a gente traçar aqui uma cunha reversa, a metade dessa cunha reversa é justamente a resistência do smart money para o preço continuar caindo, tá? Então, antes dele voltar a cair, geralmente ele retesta essa região para continuar o movimento anterior, coisa que a gente enxerga com bastante vezes assim na tendência de alta, tá? Sobre o Dow Jones Industries, aí a gente consegue ver aqui um triângulo simétrico. Então acho que esse triângulo simétrico ele vai se manter até o final desse mês, antes dele tomar uma decisão. O meu problema maior aqui é a barra também, uma barra de rejeição da continuação de alta. Então é uma barra que eu não gosto de entrar para tomar posição compradora, acho muito perigosa. E nós temos então aqui também um movimento abaixo da linha média do RSI dourado aqui. Beleza? Basicamente é isso. Se a coisa que eu mais estou querendo ver é acompanhar se ele vai segurar o suporte aqui do Tesouro Direto americano, né? Vamos ver se ele vai conseguir segurar. Se ele segurar e voltar para cima, a metade desse canal, a gente poderia ver então um enfraquecimento do mercado de ações, de novo, né? Então a minha preocupação, o meu medo é ele formar aqui um fundo duplo nesse pivô aqui, tá?
Então eu quero um pouquinho mais de confirmações. Se ele começar a perder aqui, aí beleza, eu entro tranquilo em cripto e fico mais de boinhas se ele romper esse fundo anterior aqui. Aí eu entro em cripto e fico bem de boa. Mas enquanto ele está dentro do canal de baixa, que está ameaçando fazer um pivô de alta, para sair, eu fico um pouco receoso de um derretimento rápido do mercado tradicional. Sobre o dólar, pessoal, então o dólar vem perdendo valor ainda, continua no gráfico de 4 horas ainda perdendo valor, tá? Ainda o dólar não chegou no seu fundo máximo, então enquanto o dólar vai perdendo valor e se desvalorizando perante outras moedas globais, a gente pode ficar um pouco tranquilo porque o mercado tende a continuar uma tendência de alta de curto prazo. Porém, se isso aqui for uma resistência suficiente para segurar o dólar aqui nessa região e ele começar a romper o topo anterior, principalmente semanal anterior, tá, pessoal? Então, a minha preocupação é ver um rompimento semanal, uma reversão semanal justamente nesse suporte. A gente pode ver os mercados derretendo. Então, se ele pegar e abrir uma barra verde aqui, a gente vai ver todos os mercados derretendo, mercado de ações e assim por diante. A gente precisa aguardar pacientemente porque a gente está na fase ainda do ou vai ou racha, né? Ou a gente vai ter um semestre de alta íntegro, beleza, confirmado com topos e fundos ascendentes e também principalmente pivôs de alta, né? No gráfico do Bitcoin, Ethereum, criptomoedas em geral. Ou a gente vai perder essa tendência de alta e vai se esfacelar e o mercado todo vai cair. Então a gente está bem entre jogar uma moeda para cima e ver o que acontece, né? Sobre o Bitcoin especificamente, tá? Agora eu vou falar sobre o Bitcoin especificamente. O Bitcoin, ele está querendo entrar em tendência de alta semanal, beleza? Ele superou a barreira de 50% do RSI. Então, é sim uma tentativa de reversão de tendência majoritária. É sim sair de uma tendência de baixa que durou pouco mais de um ano para entrar em tendência de alta, né? Nem que seja 50% do tempo, ou seja, isso daqui levou um ano para acontecer. Então, se ele começar a subir agora, ele poderia levar meio ano para acontecer, tá? E entregar um movimento de um semestre de alta, que é o que eu gostaria de capturar. Esse é o movimento que eu estou de olho para tentar capturar no Bitcoin nesse primeiro semestre. Acontece que, para ele fazer isso, eu preciso que, independente do balanço da Apple, do que acontecer com o S&P 500, foda-se o que acontecer com essas porra, a gente não pode perder o fundo anterior. Se a gente perder o fundo anterior no gráfico de 4 horas, ele vai tentar perder, vai vir retestar o topo anterior para fazer a reversão majoritária, certo? Só que ele não pode perder esse topo aqui, ó, tá? Então, que topo é esse, né? Esse é o topo de 18 mil dólares. Então, para manter a estrutura de tendência de alta que ele confirmou, né, que ele quer fazer no semanal, no momento que ele completar esse pullback, porque eu acredito que ele vai fazer um pullback agora, tá, pessoal? No momento que ele completar esse pullback, eu preciso que ele se segure nessa zona, nessa região, tá? Nesse suporte, para manter a tendência de alta semanal. Porque ele abriu a tendência de alta semanal, ele realmente fez uma abertura de tendência de alta semanal com uma barra de confirmação. Então, a princípio, vale a pena ficar, né, exposto em Bitcoin nesse momento. O que me incomoda, e existe sim algumas coisas que me incomodam, é o gráfico do Ethereum, tá? O gráfico do Ethereum, pessoal, ao contrário do Bitcoin, ele não superou o topo anterior ainda por enquanto. Significa que ele não vai passar? Não. Ele também fez o rompimento, fez a barra de confirmação de alta, e agora eu estou aguardando pacientemente ver como ele vai vir para retestar essa região do topo anterior, ou seja, os 1.300 dólares. Se ele se segurar, então se ele nas próximas semanas, 4 semanas, ele se segurar e apontar uma alta, eu entraria tranquilo, tá? Eu entraria de boaça, pegando um pivô de alta semanal e acreditando que o mercado vai subir durante 6 meses, até junho e julho, beleza? Mas se o governo americano decidir que é recessão, a gente pode sim ver o engolfo de baixa desta barra mensal. Então, no mensal, ela tá fechando uma barra muito linda, tá? Eu gosto de entrar nesse tipo de barra. É uma barra de confirmação de alta, tá? Mensal.
É uma barra de pullback também mensal, então é muito comum ele fazer esse tipo de movimento aqui, certo? Antes de voltar a cair. Então eu gostaria muito de capturar um movimento de alta semestral. Seria perfeito, seria maravilhoso. Antes dele vir cair novamente e fazer a reversão lá na frente. Mas eu tô indo com calma porque realmente me preocupa bastante esse topo duplo que ele está formando aqui. E principalmente porque o Ethereum ele me entregou uma manipulação aqui. Ele saiu de um triângulo simétrico. Ele sai de um triângulo simétrico para cima. Liquida desse lado. Com contratos futuros, depois ele vem e liquida. E ele está com um... Vamos ver aqui, ó. Ele está aqui com um marido solteiro aqui, né? Um marido solteiro é maravilhoso. Como é que é? Um marido divorciado aqui, ó. Nós estamos com uma barra que não foi retestada ainda. E essa barra aqui é o que me preocupa. Justamente o contexto do Ethereum. Para mim, o contexto do Ethereum é de armadilha. Tá? É o mesmo que eu comentei com o pessoal dos membros na sexta-feira. Pois eu já vi esse tipo de movimento acontecer. E capturar um monte de liquidez bilateral, né? Então, assim, se eu pego o gráfico do Bitcoin também, a mesma coisa. Ele sai de um triângulo simétrico, joga para cima, liquida todo mundo. As pessoas começam a acreditar que o mercado vai ser alto e finito e depois ele liquida para baixo antes de realmente fazer a reversão de tendência. Quando é que eu vi isso daqui? Esse sinal aqui eu só vi há 4 anos atrás, tá? Eu vi ela em 2019. Dia 25 de outubro de 2019, eu vi essa barra acontecendo, tá? Quando, Augusto? Bom, vamos imaginar, então, que a gente está aqui. O mercado ficou caindo por um semestre inteiro. Movimento vem aqui, vai ali. E olha só que interessante. Vamos voltar aqui um pouquinho. Olha aqui. Ele dá uma chamada, ele vem assim, ó, vem, vamos todo mundo cair. Vai cair, vamos todo mundo cair junto, tranquilão. Lembrando, né, pessoal? Ele saiu de um triângulo simétrico, tá? Lembrando dessa informação. Saiu do triângulo simétrico, saiu num caixote. Ele sai para baixo. Parece que vai no outro dia. Se tu olhasse aqui, se tu tivesse aqui, tu ia falar, não, vai derreter. Por quê? Porque ele fez um pivô de baixo abaixo da média 8. E aí você vê uma reversão aqui, ó. Tá vendo no gráfico de 4 horas, ó. É uma... Você tá vendo aqui, ó. Um risco muito grande de reversão dessa baixa para alta. Porque tá tendo uma divergência, né? E aí no outro dia, pau. Busca liquidez para cima. Pega todo mundo que tava apostando embaixo. Todo mundo é fechado, a posição por obrigação, por contrato, né? Isso aqui se chama busca de liquidez bilateral. Então, ele sai de um lado e vai para o outro. A mesma coisa aqui, né, pessoal? Ele sai para cá e ele foi e voltou justamente onde estava aqui, ó, as barras de queda aqui, ó. Então, todo mundo que estava aqui, alavancado em queda, foi liquidado. Então, essa busca de liquidez aconteceu que dia, pessoal? Dia 25 de outubro, última sexta-feira do mês de outubro de 2019. E nós estamos exatamente, 4 anos depois, exatamente na mesma condição, tá? Então, o que acontece? Olha só que interessante, né? Vocês conseguem... Agora eu vou mostrar a similaridade, caralho. Vou mostrar para vocês a similaridade desse movimento com isso que a gente pode estar vivendo agora, tá? Então, eu vou pegar aqui esse movimento aqui. O movimento é sexy, né? Deixa eu só não me perder aqui, fofoletes. Que a informação... Vou pegar o semanal, beleza? Porque foi uma semana muito filha da puta. Tá? Vamos ver se eu consigo pegar o que é similar, o que eu estou tentando explicar para vocês, tá? E agora eu vou jogar aqui o gráfico duplo aqui. Beleza.
Então nós temos aqui o Bitcoin, deixa eu botar também aqui, colocar o Bitcoin, a moeda da praia. E a situação que nós temos é a seguinte. Aqui, o mercado cripto ele é bem mais forte, tem bem mais participante, bem mais dinheiro, tá? Então um movimento como esse daqui que aconteceu em questão de 1 dia, 2 dias, pode acontecer em questão de semanas aqui. Mas eu quero mostrar para vocês, então por exemplo aqui, vamos pegar a grande barra vermelha. Vocês estão vendo essa grande barra vermelha? Estão vendo? Tá, essa grande barra vermelha é do dia 23 de setembro de 2019. Tá? Essa barra grande vermelha aqui é 7 de novembro. Tá, tudo bem. Vamos pegar agora, eu vou colocar o gráfico diário aqui para aumentar o tamanho dela. Tá vendo? Vejam que interessante. Aqui nós temos barras semanais no lado direito e aqui no lado esquerdo barras diárias. Certo? Sim! Veja onde está o RSI. Superou 50. Superou 50? Sim! Superou 50. Veja essa aqui. Superou 50? Sim! É final do mês? Sim! Vai ter vencimentos futuros sexta-feira? Sim! Então a situação ela é muito semelhante. Tudo bem, estamos no final de janeiro, final de outubro. Então o que acontece, fofoletes? Aqui o preço ele saiu para baixo. Na acumulação ele saiu para baixo, liquidou abaixo, veio buscar liquidez acima e depois fez o ritmo cardíaco, né, que eu chamo, e vai buscar liquidez lá embaixo, tá? Então, ele vai movimentar mais ou menos dessa forma aí. Ó, busca liquidez bilateral e aí ele retoma a tendência de baixa, certo? Só que isso aqui é diário. Isso aqui é diário. Por quê? Porque o tamanho de mercado naquela época era bem menor, era 20 vezes menor do que hoje, tá? Então, beleza. Agora, olha só que interessante essa situação. A gente quer saber como vai evoluir essa grande barra aqui. A minha grande pergunta é, e eu quero que vocês deixem no comentário aí, tá? Deixem no comentário de vocês aí. Esta barra aqui, essa alta, ela não veio só para liquidar os apostadores de baixa e depois continuar a tendência de baixa? Ou seja, não é provável que aconteça algo semelhante a isso aqui, ele sobe até os 25 mil, que seja, busca liquidez de novo, e aí ele vai vir buscar liquidez aqui embaixo, onde a maior concentração de volume é aqui. O que vocês acham? Depois vocês deixam aí nos comentários, tá? Então nós estamos... Como é que evoluiu isso daqui? Evoluiu assim, ó. O RSI começou a enfraquecer e a linha foi subindo. A linha dourada foi subindo até que houve o cruzamento e ele confirmou tendência de baixa, retomada de baixa. Por que eu acredito que isso aqui é bem provável de acontecer? Primeiro, porque eu já passei por isso. Já vivi isso uma vez só. Eu só vivi uma vez isso na minha vida, nunca vou esquecer. Inclusive eu tenho a live aqui no meu canal. É só procurar no meu canal dia 25 de outubro, tá? Dia 25 de outubro, vocês vão encontrar no meu canal o Café do Bitcão, onde eu fiz um lucro, acho que 40 mil reais ou 20 mil reais. Esse lucro do Café do Bitcão lá do dia 25 de outubro de 2019... eu devolvi ele todo para o mercado lá em ali em novembro de 2019. Então o que acontece? A gente tem um lucro grandão, às vezes quando acerta a projeção, mas cara, isso aqui foi a maior armadilha que eu já caí na minha vida, foi essa daqui. Né? O mercado do nada subiu 50% dentro de um dia. E logo depois que todo mundo achou que o mercado ia derreter, né? Aqui é o contrário, aqui eu tô achando que todo mundo tá achando que o mercado subir. Ele saiu de um triângulo simétrico, que é uma coisa que me incomoda demais, quando ele sai de um triângulo simétrico e rompe para cima primeiro, é bem complicado, porque geralmente é uma busca de liquidez bilateral que ele tá tentando antecipar aqui.
Então até consigo pegar aqui, se de fato for uma busca de liquidez bilateral, um falso movimento de alta só para liquidar a galera do mercado de futuros agora no fechamento do quarto trimestre das empresas americanas, o que a gente pode visualizar acontecendo na próxima semana ou ainda na outra é justamente isso aqui, ó, pessoal. É esse conjunto de barras, só que ao invés de vir para baixo, ele vem para cima. Quer dizer, ele vai vir para baixo, né? Ao invés de vir para cima, ele vem para baixo. Ele devolve tudo e vem para baixo. Então isso daqui é o tamanho da queda. Onde é que seria a queda? Se ele vir buscar liquidez bilateral, ele poderia levar então até os 12 mil dólares realmente, que é o topo não retestado anterior. Tá? Então, se for essa armadilha, a gente pode chegar então realmente nos 12 pela primeira vez. E no caso do Ethereum, completaria. Ah, cara, esse do Ethereum tá uma pica, velho. Ó, o do Ethereum completaria o movimento então de retestar o marido divorciado aqui, ó, nos 800 dólares, ou seja, o preço tenderia a cair até esse movimento, começar a ficar comprador de novo aqui, e aí fazer, depois do ritmo cardíaco, voltar daí o mercado a ter, de fato, uma tendência de alta, certo? Então, a minha preocupação é essa, o derretimento, o possível e provável derretimento que pode existir baseado naquilo que aconteceu aqui no passado. Podemos ver isso acontecendo de uma forma semelhante agora nas próximas semanas. O meu grande medo e preocupação é, além de sair do triângulo para cima, para depois vir romper para baixo, é o volume de alta descendente, ou seja, o volume de alta está fraco, ele está em half pipe, que significa o quê, pessoal? Como é que o pessoal tem que estudar, né? Galera que não entende de gráfico tem que entender o que eu estou falando aqui no gráfico. Isso aqui, pessoal, que eu estou falando é um sinal que só aconteceu há 4 anos atrás. E eu, por observação, por eu lembrar do gráfico, eu lembrei desse movimento. E aí eu pensei, eu acho que pode estar acontecendo exatamente uma coisa semelhante que aconteceu aquela vez comigo. E eu vivi isso. E cachorro que apanha, não esquece. Então, como aquele dia eu apanhei, a minha preocupação está aqui embaixo. Liquidez aqui embaixo. Ele rompeu para cima. E tem um outro detalhe que eu ia comentar que eu agora acabei esquecendo. Deixa eu só ver se tem mais uma coisa. Puta, cara, eu tinha vindo na minha cabeça, mas agora eu não tô consciente. O que era mesmo, caralho? Ah, sim, perdão. Então tem muita gente que não entende o conceito aqui de Wyckoff, acumulações e distribuições de Wyckoff. Então você tem a barra de volume e ela vai fazendo assim, ó, numa tendência de alta ou numa tendência de baixa, ele vai fazendo esse movimento aqui. O volume sobe, então o volume sobe e depois ele recupera. Aí ele dá outra pirocada, recupera. Dá outra pirocada, recupera.